Fala galera, Radar Tricolor, tudo bem com vocês? Vamos lá para um giro de notícias aqui do Bahia. Bom, primeira notícia aqui, vamos falar sobre o zagueiro Marcos Vitor, que terminou seu período de empréstimo lá com o Ceará. Por lá, ele fez 14 jogos nos 19 do segundo turno da Série A pelo Vozão. Então, o Bahia fez uma parte do elenco rodar em empréstimos ao longo da temporada de 2025. Um deles foi o zagueiro Marcos Vitor, emprestado ao Ceará, que encerrou o ano com sua primeira sequência de jogos desde que foi adquirido pelo Esquadrão em 2023. O defensor ganhou a titularidade no time cearense no segundo turno da Série A, curiosamente ganhando a concorrência de dois ex-jogadores tricolores, o zagueiro Éder e Marlon, e termina a temporada com maior rodagem e experiência a nível de primeira divisão. A situação do zagueiro será avaliada pela comissão técnica de Rogério Ceni, que terá o Baianão para disputar no meio da Série A, e principalmente pelo departamento de futebol do clube, tendo em vista uma possível negociação em definitiva após o atleta ficar na vitrine. Embora o time tenha sido rebaixado, o zagueiro de 23 anos terminou a Série A em alta, atuando como titular absoluto nos últimos 8 jogos do campeonato. Antes disso, o defensor estava amargando mais uma vez o banco de reservas e chegou a passar 4 meses sem jogar pelo Vozão, até que estreou na Série A na 17ª rodada como titular, um triunfo do Ceará sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão. A partir disso, sua trajetória tomou outro contorno. Eu queria falar aqui um pouquinho, porque ele fala sobre as opções que o Bahia tem para zagueiros no ano de 2026, né? Então, o setor defensivo é o que mais possui opções para a próxima temporada. David Duarte e Ramos Mingo foram titulares absolutos e possuem contratos longos. Para mim, aqui, esses nomes aqui deveriam ser também os titulares, pelo menos para o início da temporada do ano que vem. Eu falo isso porque, obviamente, que o Bahia tem que, por obrigação, sempre qualificar mais o seu elenco. Vamos lá, continuando aqui, da mesma forma que os reservas imediatos, Canu e Gabriel Xavier. Para mim, esses são dois zagueiros que deveriam já sair do Bahia. E aí, certamente, podem vir algumas críticas aqui, mas, para mim, Canu e Gabriel Xavier, eles são extremamente limitados e deveriam, sim, já ser negociados por empréstimo ou em definitivo pelo Bahia, tá? Eu acho que o Bahia tem a possibilidade aqui de usar muito o Luiz Gustavo, que foi uma contratação que veio do Vasco, trazer mais um zagueiro aí para mim, para disputar fortemente aqui com David Duarte e Ramos Mingo, mas liberando aqui Canu e Gabriel Xavier, Canives e Gabriel Xavier, porque para mim realmente eles estão no limite aqui já da sua entrega técnica, tá? Então para mim são dois zagueiros que já deveriam sair do Bahia. Marcos Vitor, honestamente, eu também não sei se seria o zagueiro que o Bahia precisa, tá? Mas usaríamos aí talvez no Campeonato Baiano para poder fazer alguns testes também. Vamos ver. Vamos lá. Outro jogador que estava no Ceará também que fez e foi dupla e parceiro de Marcos Vitor foi Matheus Bahia, que estava no Ceará, e Miqueias, que estava no América Mineiro, mas continuam fora do Bahia, dos planos do Bahia para 2026. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Bom, entre os dois atletas, o mais experiente com mais nome no mercado é o lateral esquerdo, Matheus Bahia, que defendeu o Ceará nas últimas 2 temporadas e tem contrato com o Bahia até 4 de setembro de 2026. O vínculo do atleta de 26 anos, jovem ainda até, com o clube cearense chega ao fim deste mês, mas há opção de compra. Ao todo, ele disputou 44 jogos pelo Vozão em 2025 e deu 4 assistências de acordo com os números do site O Gol. Na minha opinião, o Matheus Bahia ele tende a render muito mais que Iago Borducci, mas como ele foi atleta da base, a gente aqui, torcida do Bahia, a gente tem um péssimo hábito, talvez, de criticar muito quem vem da base. Existe uma carência muito grande no mercado de laterais. Sei também que o Bahia, se quer chegar num patamar muito maior, deveria abrir os cofres mesmo e comprar jogadores muito bons. Mas eu acho que o Matheus Bahia entrega muito melhor do que o Iago Borducci. Iago Borducci tem entregado nesses últimos tempos, tá? Então, acho que entre os dois eu apostaria facilmente no Matheus Bahia, daria a chance ao Campeonato Baiano, daria a chance a ele no início aí de temporada, mas acho também que é uma questão de Rogério Ceni que talvez não consiga encaixar ele no modelo de jogo. Bom,
limitação do técnico, limitação do jogador, enfim, fica aí o debate. Escreve aqui embaixo o que é que você acha que pode ser. Já o volante Miqueias, de 24 anos, não defende o Bahia desde 2023 e já passou por Criciúma, Ituano e América Mineiro por empréstimo neste período. Pelo Coelho, ele fez 39 jogos nesta temporada, com um gol e 2 assistências, de acordo com o site O Gol também. Então, Miqueias, para mim, é um caso bem claro de que não vai continuar no Bahia, tem nem como disputar a vaga nesse meio campo. Desde que subiu, ele nunca mostrou um potencial suficiente para assumir qualquer posição aqui no Bahia. Então, agradecer pelos serviços prestados, mas muito obrigado. O Bahia certamente deve negociá-lo aí, seja por empréstimo ou em definitivo. A terceira notícia que a gente traz aqui é de Rodrigo Nestor, também, que deu uma entrevista hoje falando sobre o Rogério Ceni, sua relação com o Rogério Ceni, né, que disse que ele eleva o nosso nível. E realmente, assim, Rodrigo Nestor é um cara que talvez eu não pagaria 40 milhões de reais para trazer, mas os números dele são bons, são números bons. Veja que ele joga pouco ao longo da temporada, mas ele foi autor de 8 gols e deu 6 assistências, né? Então ele trabalhou, ele teve, ele teve atuação direta aqui em 14 gols, né? Então, para o número de jogos para um jogador que sai sempre do banco de reservas, que não tem uma regularidade jogando, eu acredito que ele tenha tido bons números em 25, mas acho também que o custo-benefício foi muito aquém, né? Foi muito alto o valor que o Bahia pagou para trazer Rodrigo Nestor. E aí ele fala aqui, Rogério é um cara que cobra muito, que trabalha demais, está sempre fazendo a gente elevar nosso nível de concentração e técnica. Não é à toa que nos anos que eu trabalhei com ele, consegui fazer mais gols. Disse Rodrigo Nestor em entrevista exclusiva ao GE. Rodrigo Nestor tem 20 gols marcados como profissional e 16 deles saíram sob o comando de Rogério Ceni. O treinador é o ponto em comum das 2 temporadas em que o meia apresentou os melhores números da carreira. Foram 8 gols e 11 assistências no São Paulo em 2022. No Bahia, Nestor balançou as redes mais 8 vezes e contribuiu com 6 passes para os companheiros. Além dos números individuais, a primeira temporada no tricolor baiano foi bem avaliada pelo Meia durante a entrevista ao GE. E ele diz, temporada muito importante, a minha primeira no Bahia, talvez não com muitos minutos, mas consegui fazer até que bastante gols, igualando a minha melhor marca. Acho que desde o começo foi muito bem recebido pela comissão, pela cidade e pelo torcedor. Acho que isso tudo ajudou demais esse ano. Eu acho que o Nestor tem uma característica que o Bahia usa pouco, que é o chute de fora da área. E ele chuta bem. Eu acho que é muito difícil, primeiro, para um jogador no meio de campo disputar qualquer vaga ali no meio campo do Bahia, com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, o próprio Jean Lucas, que, para mim, apesar de ser um excelente jogador, ele tem muitos altos e baixos, e eu acho que ele, em determinado momento, chega a dever um pouco ali em campo, mas é um cara que eu acho que é importantíssimo para o elenco também, para o time do Bahia. E aí, o Rodrigo Nestor continua, né? Muito feliz de poder vestir essa camisa até 2030. Espero que os próximos anos sejam de evolução, que a gente possa conquistar títulos de maior relevância. A gente vem caminhando para conquistar essas coisas. Estou muito feliz, espero poder retribuir e marcar meu nome na história do clube, completou Rodrigo Nestor. Então, um jogador, para mim, que ainda precisa mostrar muito dentro de campo, mas também, contrapartida, é um jogador que no pouco que mostrou, fez muitos gols e deu algumas assistências também muito importantes aí pro Bahia. Vamos ver o que 2026 tem pra gente aí. Outra notícia que a gente traz aqui, que saiu hoje também, é que o Bahia anunciou a compra do goleiro Ronaldo junto ao Atlético Goianiense. É uma notícia que a gente já sabia, que o Bahia tinha exercido a opção de compra, e Ronaldo assina com o Tricolor até 2029. Para mim, a posição das posições mais contestadas do Bahia aqui, desde que o Grupo City assumiu, a gente não tem um goleiro de confiança, a gente não tem nenhum goleiro que chegou para, de fato, assumiu a posição ali com méritos, né? Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Adriel,
próprio Ronaldo também, João Paulo também. Para mim, são goleiros que, sobretudo nos primeiros anos, são goleiros que fracos, né? Adriel e Marcos Felipe, para mim, são dois goleiros muito fracos, assim. Acho que a contratação de Ronaldo ele fez por onde, pelo final da temporada dele. É um goleiro que iniciou muito mal, mas depois teve uma boa retomada. E a minha decepção e talvez maior esperança também está em João Paulo, que para mim o Bahia deveria apostar um pouco nele aí no Campeonato Baiano para dar um pouco de ritmo, porque para mim ele é um excelente goleiro. Terminou 2023, apesar da queda do Santos na época, como um goleiro que todos os clubes gostariam de contratá-lo. Então eu acho que se o Bahia hoje tem a oportunidade de trabalhar com o João Paulo, der a oportunidade para ele, com certeza ele vai assumir a camisa 1 e dar as alegrias para a gente aqui, torcedor do Bahia. Tá bom? E a última e mais importante notícia aqui do dia, talvez, seria o interesse do Bahia aqui no atacante Rony, que para mim é uma das opções aqui que mudaria talvez o nosso patamar ali de experiência, né? E o Bahia precisa muito disso, porque o Bahia ainda treme bastante ali nas fases finais de competição e a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa avançar mais, a gente precisa chegar na semifinal, final de Copa do Brasil, a gente precisa avançar em Libertadores, a gente precisa ter mais casca no final do Campeonato Brasileiro. E aí o que a matéria aqui diz o nome do atacante Rony, do Atlético Mineiro, surgiu como uma das possíveis movimentações do Bahia para reforçar o setor ofensivo em 2026. A informação do jornalista Everton Guimarães, da Band Minas, rapidamente atraiu a atenção dos torcedores tricolores. Vamos descer aqui um pouquinho, que o interesse do Bahia por Rony, atacante do Atlético Mineiro, ele não vem de hoje, tá? O Bahia já fez sondagem por Rony em 2024. E só que ele estava no Palmeiras ainda e o Atlético acabou comprando ele junto ao Palmeiras, se não me engano, por um valor de 40 milhões de reais. Então é muito aquém, o investimento é muito alto em Rony. Mas acho que se o Bahia quer chegar mais adiante, mais à frente em competições, quer ser mais competitivo, eu acho que o Bahia precisa começar a investir em jogadores desse calibre aí, tá bom? Então, é isso. Esse foi o giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo e até a próxima. Saudações tricolores. Um abraço.